Na videoaula de hoje eu quero começar falando sobre os 3 piores ataques terroristas que já ocorreram até agora no nosso século. O primeiro deles foi 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram atacadas, deixando ali mais de 3.000 mortos e outras centenas de feridos. O segundo foi em 7 de outubro de 2023, quando Hamas invadiu Israel, deixando dezenas de mortos e outras dezenas de feridos. O terceiro ocorreu em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu o leste da Ucrânia, o que se deu início a uma guerra que tem se estendido até os nossos dias, a qual já ceifou a vida de centenas de pessoas, deixando outros milhares de feridos e continua fazendo vítimas até agora. Como eu disse, começaria falando dos piores ataques que ocorreu até agora. É verdade que outros ataques terroristas já ocorreram, mas assinalamos esses como os piores. Mas é verdade que outros piores ainda podem acontecer. Mas no vídeo de hoje eu quero falar do pior ataque que a humanidade já sofreu. Você talvez esteja se perguntando, ora, do que se trata? Esse ataque ocorreu há mais de 6.000 anos atrás. O meu nome é Fernando, permanece aí conosco para que você possa obter a resposta a essa pergunta. Quando Deus ele criou o primeiro casal humano, Deus os colocou no que a Bíblia chama de Jardim do Éden. E quando Deus preparou essa parte da terra como um jardim, ele coloca ali o primeiro casal humano. Só que Deus ele deu uma ordem para o primeiro casal humano, como mostra Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Deus disse que de todas as árvores do jardim eles poderiam comer à vontade. Mas quanto à árvore que estava no meio do jardim, Deus disse que daquela árvore eles não deveriam comer, nem tocar nela, porque se fizessem isso, eles morreriam. Na realidade, Deus estava exercendo com justiça o seu direito como soberano de determinar sobre nós humanos o que é certo e o que é errado. Foi o que ele fez com Adão e Eva, mesmo ele sendo perfeito. Deus não deu a eles o direito de determinar o que era certo e o que era errado. Mas o pior aconteceu. Como mostra o capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 ao versículo 6. Satanás, disfarçado por trás de uma serpente, ele enganou Eva. Por uma razão que a Bíblia não diz, ela estava ali sozinha, e evidentemente estava próxima ali da árvore a qual Deus disse que não deveria comer. E a serpente começou a perguntar a ela, é realmente assim que Deus disse que não devem comer dos frutos das árvores que estão no jardim? Aí a mulher respondeu à serpente, não, dos frutos das árvores podemos comer à vontade, mas quanto à árvore que está no meio do jardim, Deus disse que dela não podemos comer, nem tocar nela, porque se fizermos isso, vamos morrer. Aí Satanás diz, não, vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão se tornar igual a eles, sabendo o que é bom e o que é mal. Satanás ataca assim o direito de Deus governar. Ataca também, por extensão, a adoração pura. Ali foi um ataque à adoração pura. Deus ele tinha todo o direito de ser adorado. Deus tinha todo o direito de determinar, de dizer para nós humanos o que é certo e o que é errado. Mas Satanás ele questionou isso, como mostra o versículo 4 e 5.
Ele diz ali para a mulher que, quando ele diz que Deus sabe que eles vão se tornar igual a Deus, sabendo o que é bom e o que é mal, e que não vão morrer, na realidade ele chama Deus de mentiroso. Ele diz que os humanos não precisam de Deus, eles podem decidir por conta própria o que é certo e o que é errado, sem a ajuda de Deus. Eva acreditou nessa mentira. Como mostra o versículo 6, ela comeu do fruto da árvore a qual Deus disse que não deveriam comer. E depois ela deu ao seu marido, que também comeu. E o resultado, como Deus disse, eles morreram. Daí veio os descendentes de Adão. E como ficou aquela situação? Como ficou a condição dos descendentes de Adão? Como que eles foram afetados? O capítulo 6 de Gênesis, versículos 5 e 6, explica para nós. Diz que a maldade no coração do homem era má todo o tempo. E o 6 diz que Deus entristeceu por ter feito o homem. De modo que Deus ele decidiu destruir os descendentes de Adão. Ele acabou o mundo daquela época por meio de um dilúvio, mas preservou a vida de Noé e sua família, 8 pessoas, numa arca, como a maioria de nós conhecemos. Podemos dizer que hoje nós somos descendentes de Adão por meio de Noé. Mas aí veio os descendentes de Noé. E como é que nós fomos afetados? O apóstolo Paulo explica na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ali ele diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por meio do pecado. E assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Então, como descendentes de Adão e descendentes de Noé, nós herdamos o pecado, porque Adão, como humano imperfeito, ele não tinha mais como transmitir perfeição aos seus descendentes. Pelo contrário, só podia transmitir a imperfeição. De modo que a imperfeição, o pecado que nós herdamos de Adão, por fim, leva à morte. É como disse o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 14, ele chama a morte de rei, e que tem reinado até agora. E um outro rei que reina junto com a morte, como explica o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 6, 12, é o pecado. Então, como nós vemos, o pecado, ele, por fim, leva à morte. E disso não tem como escapar. Dependente se você é religioso ou não, todos nós, como falei lá no começo, somos afetados. Todos somos afetados como descendentes de Adão. Então esse ataque foi o pior que nós podemos destacar. Por quê? Porque afetou toda a humanidade, afetou todo ser humano que já nasceu para trás de nós e todo ser humano que vai nascer daqui para frente. Todos já nascemos com pecado, sujeitos à morte, a esse reinado cruel do pecado e da morte. Mas uma notícia boa para você. A Bíblia, ela destaca que surgiu um rei superior ao pecado e à morte, e que pode nos livrar das garras do pecado e da morte. E é sobre isso que eu quero falar com você no próximo vídeo. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.